Dê-me uma dezena de crianças saudáveis e bem educadas para serem criadas em meu próprio mundo específico. Eu garanto que pego uma ao acaso e a treino para virar qualquer tipo de especialista que eu escolher, de médico a ladrão. Nossa, isso é intenso, né? Parece até roteiro de algum filme distópico, daquelas ficções científicas bem pesadas. Exato. Mas por incrível que pareça, essa é uma citação real. É uma afirmação bem ousada do psicólogo John Watson. Basicamente uma promessa de que a genialidade pode ser, sei lá, fabricada em casa, como uma receita de bolo mesmo. E o mais bizarro de tudo isso é que não ficou só na teoria, né? Teve um pai húngaro que pegou essa ideia, esse conceito de engenharia humana, e decidiu testar na vida real. Pois é, e o alvo dele foram as próprias filhas. E o resultado, bom, o resultado foi nada menos que a maior jogadora de xadrez de toda a história. No nosso mergulho de hoje, a nossa missão é justamente desconstruir esse experimento maluco. Com certeza. É um daqueles momentos raros onde uma teoria psicológica levada ao extremo colide direto com a realidade. E as consequências dessa colisão, sabe, elas forçam a gente a repensar praticamente tudo que assumimos como verdade sobre talento natural. Uhum. Talento natural e aprendizado também. E para entender o peso real disso tudo, a gente precisa olhar para Judith Polgar. Imagina só, aos 7 anos de idade, ela já vencia mestres no xadrez. E jogando de olhos vendados. 7 anos, cara. Isso é absurdo. Eu mal sabia amarrar o sapato com essa idade. Né? E não para por aí. Aos 15, ela simplesmente estilhaçou o recorte que pertencia ao Bobby Fischer. Ela se tornou a mais jovem grande mestre da história do esporte e foi a única mulher a competir de igual para igual no campeonato mundial absoluto. E acho que o ponto central aqui, o que realmente chama a atenção, é que não foi sorte. A genialidade da Judith não foi um bilhete premiado na loteria da genética. Exatamente, foi o ápice de um plano. Um plano desenhado meticulosamente anos antes de ela nascer. E o palco, onde ela executou esse plano, não poderia ser mais hostil, né? Nossa, muito hostil. A história da Judith é um estudo espetacular sobre a plasticidade do cérebro. Mas também é sobre a demolição de um sistema muito preconceituoso. Sim, o xadrez de elite ali nas décadas de 80 e 90. Pois é. Era um clube fechado, estritamente masculino. E eles eram extremamente hostis à presença de uma garota prodígio sentada naquelas mesas. Hostil é até um eufemismo, para ser honesto. Tem um registro do grande mestre Edmar Mednis que ele admite, na cara dura, que jogava com um cuidado redobrado contra ela. Claro, o ego falava mais alto, né? Totalmente. Porque nenhum daqueles marmanjos queria a humilhação de estampar a capa do jornal no dia seguinte por ter perdido para uma criança. Uma menina de 10 anos de idade com lacinhos no cabelo. E a gente não pode esquecer do Garry Kasparov nessa história. Ah, o Kasparov. Naquela época, ele era indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. E a visão dele representava bem o consenso de todo aquele ambiente. Ele chegou a dizer umas coisas bem pesadas, não foi? Sim, ele declarou abertamente que o xadrez não era para mulheres. Ele justificou isso falando das, entre aspas, imperfeições da psique feminina. Meu Deus. Pois é, na visão dele, nenhuma mulher teria a resiliência neurológica e emocional para suportar aquelas batalhas longas no tabuleiro. Essa arrogância toda acabou culminando num torneio muito famoso, em Linares, na Espanha. Isso foi em 1994. A Judith estava com 17 anos na época. Isso. E ela finalmente senta frente a frente com o Kasparov. O cara que já era o ex-campeão mundial absoluto, famoso por enfrentar supercomputadores. E quem vê o xadrez de fora acha que é um balé silencioso de peças de madeira. Mas a guerra psicológica ali, cara, era brutal. Exato. É uma tensão absurda. E essa tensão atinge o ápice no 34º movimento daquela partida. O Kasparov pega o cavalo, avança a peça e solta na casa. Para, da peça tocada à peça jogada. Se a pessoa soltou, acabou. A jogada é ilegal. E o árbitro estava ali, do lado deles, a centímetros de distância. Assistindo de camarote. Sim, ele viu tudo. E o que o árbitro fez? Absolutamente nada.
Ficou num silêncio sepulcral. A reação da Judith foi de choque completo. Ela olhou para o árbitro esperando que ele, fizesse o trabalho dele e aplicasse a regra. Mas o cara desviou o olhar. E é aí que entra aquela questão psicológica que o Kasparov duvidava que ela tivesse. O baque emocional, né? Do jogo logo depois. E não por falta de capacidade técnica, mas por um colapso mental mesmo. Porque se ela parasse o relógio para protestar e o árbitro mantivesse a postura de ignorar, ela seria penalizada no tempo. E penalidade de tempo numa partida desse nível é derrota automática, não tem jeito. É muito injusto. É como fazer uma analogia com o futebol, sabe? Imagina a final da Copa do Mundo. Uhum. O juiz vê um pênalti claro, o mundo inteiro vê, mas ele decide não apitar simplesmente porque a falta foi cometida pela maior estrela em campo. O dano para Judith não foi só no tabuleiro. É a percepção aterradora de que o sistema inteiro está armado contra a pessoa. Nossa, com certeza. A sensação de impotência deve ter sido horrível. E o pior é que, quando ela foi questionar o Kasparov depois, no bar do hotel, o cara ainda teve a audácia de dizer que deviam ensinar boas maneiras para ela por ousar acusar ele de trapaça. É incriticável, mas a história tem um senso de justiça muito peculiar, né? Se a gente avançar 8 anos no tempo, a gente chega em 2002, em Moscou. A grande revanche. Exatamente. Foi uma partida rápida, de 25 minutos. E a dinâmica desse jogo é uma aula completa de domínio emocional. A Judith estava com as peças brancas e escolheu a clássica abertura Ruy Lopes. O Kasparov, que não é bobo nem nada, respondeu com a defesa berlinese. Que, para quem não acompanha tanto, a defesa berlinesa é basicamente você erguer um muro de concreto sólido no meio do tabuleiro. O objetivo é forçar um empate a qualquer custo. Ele não queria dar brecha nenhuma, né? Nenhuma. Ele queria trocar peças rápido e secar o jogo. E ele até consegue fazer isso no começo, mantendo o que a gente chama de par de bispos. E aqui acho que vale uma pausa visual para quem está nos ouvindo e não joga xadrez. Chegar na reta final do jogo com os 2 bispos no tabuleiro é como ter 2 atiradores de elite. Perfeita analogia. Um corta o mapa inteiro pelas casas claras, o outro pelas casas escuras. É uma vantagem que costuma ser letal se o tabuleiro estiver aberto. Exato. E normalmente qualquer jogador normal recuaria diante dessa ameaça, mas a Judith não. Ela avança calmamente uma estrutura de peões e faz uma manobra cirúrgica. Ela consegue literalmente enjaular um dos bispos dele. Ela imprensa a peça lá no canto. Isso. Ela neutraliza o atirador de elite do Kasparov. Inutiliza a vantagem dele por completo. A partir desse momento, ela começa a asfixiar a posição. Ele perde 2 peões, percebe a rede de checkmate se fechando e, ele simplesmente abandona a partida, sem nem esperar o fim. O maior jogador do mundo pedindo arrego. Ele teve que engolir as próprias palavras. Logo depois dessa derrota, ele foi a público admitir que as irmãs Polgar provaram que não existiam limitações de gênero no xadrez. O preconceito ruiu. Ruiu total. Mas sabe o que é interessante? Isso levanta a nossa grande questão de hoje. Como é que alguém desenvolve essa frieza toda? Como se constrói uma mente capaz de desmantelar a estratégia do maior jogador do mundo? É a pergunta de $1 milhão. E para responder, a gente precisa voltar lá para a origem de tudo, na Hungria, nas décadas de 60 e 70. Precisamos entrar na cabeça do pai dela, o Laszlo Polgar. O arquiteto do projeto. Ele mesmo. Ele estudava inteligência na universidade e, lendo biografias de gênios como o Mozart e o Gauss, ele identificou um padrão muito claro. Que nenhum deles simplesmente acordou genial um belo dia. Exato. Todos passaram por uma carga insana de estudo e prática desde muito bebezinhos. O Laszlo ficou convencido, mas assim, obcecado com a ideia de que o talento inato era um mito. Ou, no mínimo, que era irrelevante se comparado ao treinamento precoce. E a convicção dele era tanta que beirava a excentricidade total. Ele começou a enviar cartas para Clara, que era uma professora de idiomas, e ele não estava só propondo um casamento. Ele estava propondo uma parceria para um experimento pedagógico. É tipo o flerte mais nerd e bizarro da história. Oi, quer casar comigo e fabricar gênios na nossa sala de estar? E o pior é que funcionou. Eles se casaram e tiveram 3 filhas. A Zsuzsa,
a Zofia e a caçula Judite. E todas, sem tirar nem pôr, viraram jogadoras de elite mundial. O que prova que não foi um acidente genético e isolado. O método que eles adotaram tinha um cronograma muito rígido. A educação intelectual começava logo aos 3 anos e a especialização intensiva ia até os 6. E por que o xadrez? Isso foi por motivos puramente pragmáticos. Diferente da arte ou da música, o xadrez é muito objetivo. Você ganha ou você perde. Não tem meio termo nem subjetividade. O sistema de pontuação é universal. E na época da Cortina de Ferro, nos países socialistas, o xadrez dava um status gigante. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Porque, para muita gente que está ouvindo a gente agora, essa ideia soa péssima. Imagina pegar meninas de 4, 5 anos, isolar em casa e botar para treinar táticas de xadrez por 5 ou 6 horas todo dia. Soa terrível, né? Soa como um comportamento obsessivo dos pais. Quase coercitivo. Não é a receita perfeita para arruinar a infância e causar um adoecimento mental severo nessas crianças? Olha, essa é a primeira conclusão lógica que qualquer um tira, e é aí que a psicologia do aprendizado entra com uma distinção fascinante que o material de origem traz. A gente precisa separar o que são metas extrínsecas de metas intrínsecas. Como assim? Explica melhor. O adoecimento mental infantil quase sempre vem da motivação extrínseca. Pais autoritários, punições, sabe? Aquele terror de tirar uma nota baixa e decepcionar a família. Isso sim gera ansiedade, gera depressão e faz a criança odiar estudar. Tá, mas então como é que o Laszlo conseguiu manter crianças de 5 anos sentadas e focadas por 6 horas de forma voluntária? Porque criança não para quieta. O truque de mestre dele foi apagar a linha que divide o trabalho da brincadeira. Ele introduziu o xadrez como se fosse um brinquedo mágico. Não existia castigo naquela casa. Nenhuma punição? Nenhuma. Se a Judite levantasse no meio de um quebra-cabeça de xadrez para ir brincar no quarto com outra coisa, não levava bronca. E o retorno positivo no começo era muito manipulado no bom sentido. O pai deixava as filhas vencerem o suficiente para que o cérebro delas inundasse de dopamina. Ah, então ele hackeou o sistema de recompensa delas. Literalmente, o sentimento de competência é o que gera a paixão pelo assunto. O excesso de fracasso logo no começo cria o medo de errar. Então ele calibrou a dificuldade bonitinho para que elas amassem a sensação da vitória. Assim, o estudo profundo virou um desejo delas mesmas. Ou seja, a obsessão foi plantada pelo pai, mas foi cultivada como se fosse orgânica, natural. Tem relatos de repórteres da época que iam na casa dele, sabe? Tentando flagrar aquelas crianças tristes, robotizadas e exploradas. E o que eles encontravam? Meninas super radiantes, felizes, emocionalmente estáveis. Elas davam risada enquanto, sei lá, trucidavam caras de 40 anos no tabuleiro. É fascinante. Muito. O que me leva a pensar na mecânica real disso tudo. Se não era uma prisão militar, mas um ambiente lúdico, como exatamente o cérebro delas foi moldado para o que a gente chama de ultraaprendizado? Bom, existem 4 pilares práticos nessa abordagem da família Polgar. O primeiro é o foco, o treinamento de resistência da atenção. As meninas participavam de maratonas de 24 horas de xadrez relâmpago. 24 horas jogando direto? Sim. E mesmo sem ração, sem dormir? Sim, jogando dezenas de partidas. Isso ensina o cérebro a simplesmente ignorar a monotonia e a fadiga mental. O segundo pilar é a prática direta. Em vez de ficar só lendo o livro de teoria deitada no sofá, o Laszlo pegava as filhas de 4, 5 anos de idade e levava para os clubes de xadrez de Budapeste. Clubes cheios de adultos. Exato. Lugares ruidosos, enfumaçados, cheios de marmanjotas. A neurociência por trás disso é genial. É o princípio da dessensibilização sistemática. Ah, entendi. Porque se a pessoa só aprende a jogar no silêncio do próprio quarto, na hora do torneio ela entra em pânico. Exatamente. Num torneio tem relógio batendo, multidão assistindo. O cortisol vai lá no teto e destrói o raciocínio. Ao colocar as meninas desde cedo naquele caos do bar, o cérebro normalizou a pressão. O ambiente externo hostil virou só um ruído de fundo. Brilhante. E o terceiro pilar é a recuperação e retenção, né? Aquela história de jogar às cegas.
Pensa no esforço cognitivo disso. O cérebro precisa manter um mapa de 64 casas atualizado em tempo real. E expande a memória de trabalho de um jeito absurdo. E junto com isso, o Laszlo usava o que a gente chama de método socrático. Sabe como a maioria dos professores ensina xadrez? Apontando a jogada certa, imagino. Isso. Se o adversário fizer isso, você faz aquilo. Mas o Laszlo não dava as respostas mastigadas. Ele montava um problema no tabuleiro e começava a fazer perguntas indiretas. Ele forçava as filhas a deduzirem sozinhas o princípio por trás da tática. O que faz todo sentido neurológico. Quando a gente descobre a solução por conta própria, o cérebro constrói conexões muito mais fortes do que quando a gente só recebe informação passivamente. E tem o quarto pilar, que é a experimentação. A Judith odiava estudar a teoria das aberturas. Que é a parte mais chata e decorada mesmo. Pois é, em vez de forçar a barra, o pai deixou ela focar energia no meio-jogo, onde rola a criatividade. Foi isso que gerou aquele estilo agressivo e caótico dela, que botava terror nos jogadores mais tradicionais. Mas, pra gente manter o pé no chão e o rigor aqui. Claro. Esse experimento não foi exatamente purista da perspectiva científica, foi? Não, longe disso. Tem falhas metodológicas bem grandes. Faltou um grupo de controle, por exemplo. Para provar a tese com rigor, ele teria que ter uma quarta filha estudando numa escola normal, brincando no parquinho, para comparar as diferenças neurológicas, sabe? Sem contar a genética, né? Ele não pegou crianças aleatórias na rua como o Watson sugeriu. Eram as filhas biológicas dele e da Clara, dois intelectuais super inteligentes. Com certeza, a hereditariedade está ali. E faltou o mascaramento, o efeito duplo cego. As meninas cresceram ouvindo todo santo dia que eram parte de um projeto grandioso para mudar o mundo. Sair da cama com esse tipo de propósito especial altera a motivação de qualquer ser humano. Mas no fim das contas, mesmo com esses furos acadêmicos, o resultado prático no mundo real é inegável. Ah, sem dúvida. Pode não provar que eu ou você nos tornaríamos gênios do xadrez com esse método, mas prova que uma educação baseada em motivação intrínseca, sem punição e com prática direta, leva a mente humana muito além dos limites da escola tradicional. Exato. E isso nos leva à parte mais aplicável dessa análise. Como que essas táticas intensas do ultraaprendizado servem para o nosso dia a dia? Tipo, para quem quer aprender a programar, ou falar mandarim, ou mudar de carreira depois dos 40. A primeira lição que a gente tira é o poder das metas inspiradoras. Ninguém aguenta a dor de cabeça de aprender algo muito complexo se a motivação for fraca. A gente vê muito isso hoje nos bootcamps de tecnologia, sabe? Aqueles cursos brutais de programação. 80 horas por semana. É exaustivo, mas o pessoal aguenta firme porque lá no fim do túnel tem um salário altíssimo que vai mudar a vida da pessoa. É uma meta muito forte. Ou pode ser uma motivação puramente por paixão mesmo, tipo a criança brincando. Imagina um adulto que decide virar noites aprendendo a programar, não por dinheiro, mas pelo fascínio de recriar um videogame antigo da infância dele. A força motriz vem do prazer, mas tem um detalhe que exige muito cuidado: a competitividade. Opa! Esse ponto é polêmico. Explica por quê. Porque a competição é uma faca de dois gumes. As irmãs Polgar se deram super bem competindo porque começaram muito cedo. Criança ganhando de adulto fica com o ego lá em cima, a confiança transborda. Mas para um adulto começando uma habilidade do zero, A competição acaba com o cara. destrói completamente. Imagina você com 30 anos aprendendo a tocar violino. Aí na segunda semana você vai se comparar com os prodígios no YouTube. Aquela diferença abissal de habilidade esmaga sua motivação na hora. É frustração na certa. Então qual é a saída? O segredo pro adulto é criar um ecossistema isolado no começo, inventar um projeto de estudo tão específico e único que fique impossível comparar o seu desempenho com um dos outros. Você blinda o seu ego na fase mais frágil e só entra na competição quando já estiver confiante. Cara, isso faz muito sentido. E tem um reflexo incrível na cultura das empresas também. O padrão de qualquer gestor é pegar o projeto difícil e dar para o funcionário que já sabe fazer aquilo. É a zona de conforto pura. É o mais seguro, né? É seguro, mas não inova. A lógica do ultraaprendizado diz que as empresas deveriam fazer o oposto.
pegar os projetos mais cabulosos e entregar na mão de quem ainda não sabe como resolver. Olha, na teoria corporativa isso soa como receita para atrasar cronograma e gerar o caos. Soa, né? Mas na prática, quando a pessoa recebe um desafio que está um degrau acima da capacidade dela, ela é forçada a aprender atalhos que ninguém via. É tipo um diretor de cinema que decide escalar um ator famoso por comédia pastelão para ser o vilão de um drama psicológico denso. Nossa, todo mundo acharia que foi um erro de elenco. Exato. No início parece um erro grotesco, mas como aquele ator não tem as muletas de sempre, as piadinhas prontas, ele é obrigado a cavar emoções muito mais profundas para entregar o papel. O desconforto de não saber como fazer é a bigorna onde a excelência é forjada. Bela analogia. E esse estado de estar sempre mergulhando no desconhecido nos leva a uma reflexão final muito surpreendente sobre o conhecimento. É um fenômeno que o autor do material de origem identificou depois de passar por esses projetos extremos. O paradoxo do conhecimento, certo? Isso mesmo. O senso comum diz que a gente estuda para substituir a ignorância pela clareza. Você estuda muito um tema para, enfim, saber sobre ele e fechar a questão. Para botar o diploma na parede e falar: pronto, zerei esse assunto. Só que a realidade neurológica é o extremo oposto. Quanto mais a pessoa domina um assunto, maior fica o mapa da ignorância dela. Aprender profundamente não fecha as portas, escancara tudo. Imagina aprender um idioma. Quando você atinge a fluência, a jornada não acaba. Na verdade, é aí que você percebe o tamanho do abismo. É quando a gente repara na quantidade de gírias, sotaques regionais e nuances literárias que a gente ainda não entende. A fluência vira só um passe VIP para enxergar a própria ignorância cultural, né? Exatamente. A superfície de um assunto parece simples, mas o fundo é infinitamente complexo. Então, dominar qualquer área exige um equilíbrio psicológico muito específico. Requer uma confiança quase arrogante para dar o primeiro passo, mas exige uma humildade imensa ao final, quando você percebe que a linha de chegada não existe. Encerrar um projeto profundo não é esgotar o tema, é só ganhar a capacidade de fazer perguntas mais inteligentes que antes estavam invisíveis. E isso, acho que amarra perfeitamente os fios da nossa análise de hoje. Com certeza. Vimos como a crença absurda de um pai provou que a excelência não é um mero acidente genético, mas pode ser orquestrada com afeto, com brincadeira e principalmente com a ausência do medo de errar. Vimos o preconceito de um sistema rígido desmoronar no tabuleiro diante da técnica implacável da Judith. E destrinchamos as engrenagens desse aprendizado intenso que qualquer um pode tentar adaptar. O que deixa claro que o grande prêmio do ultra-aprendizado não é virar uma enciclopédia ambulante. É mudar a estrutura de como o nosso cérebro encara os obstáculos. E é com essa ideia de que a linha de chegada é uma ilusão que a gente quer deixar uma provocação final para quem está nos acompanhando. A gente começou esse mergulho falando sobre fabricar gênios. Mas se o aprendizado serve para expandir a nossa consciência sobre o que a gente ainda não sabe, talvez a vitória não seja encontrar respostas definitivas. Talvez o grande triunfo seja projetar uma vida onde o maravilhamento pelas coisas nunca acabe. Diante de tudo isso que conversamos, qual área desconhecida das nossas vidas mereceria começar hoje como uma simples brincadeira curiosa, sem compromisso, apenas para se transformar aos poucos na nossa próxima obsessão intelectual? Fica aí a reflexão. O universo do aprendizado está sempre de portas abertas. Muito obrigado pela companhia em mais esta jornada e até a próxima.